crê, diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Saudamos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Eclesiastes 9, verso 8. Amém? O texto diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém, irmãos? Vamos assentar? Nós louvamos ao Senhor. Hoje é um dia em que nós teremos a formatura do curso Homem ao Máximo e Mulher Única. E não podíamos deixar de falar sobre um tema muito importante na nossa vida, na nossa caminhada. E o tema desta palavra, desta manhã, é: não deixe a glória de Deus dissipar. É muito importante nós pararmos para analisar a nossa caminhada, a nossa vida. E a gente vai verificar, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos verificar situações de altos e baixos na nossa vida. Situações que você está muito bem, situação que de repente você está muito mal. É uma oscilação. Só que quando nós falamos da graça de Deus na nossa vida, é uma graça que nós não podemos deixar se dissipar na nossa vida. Nós não podemos permitir que a graça de Deus hoje esteja viva no meu coração, mas amanhã não. Porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que Cristo há de voltar. Nós temos uma certeza: Ele voltará. É a certeza que nós temos. Mas nós precisamos entender que, como cristão, a nossa vida ela precisa ter um equilíbrio. E esse equilíbrio na nossa vida é a presença de Deus na nossa vida, é a glória de Deus na nossa vida. E nós paramos para analisar a nossa vida, nós percebemos que no dia a dia, no cotidiano, nós somos facilmente tentados a esfriar na presença de Deus, a enfraquecer. Nós falamos muito, tanto na turma de Homem ao Máximo, como na turma de Mulher Única, nós falamos muito sobre uma estabilidade de comunhão com Deus. E essa estabilidade de comunhão com Deus, ela vai surgindo na nossa vida cada vez mais. Olha o que eu vou falar aqui, porque pode parecer, pastor, isso não é verdade. Mas cada vez mais que somos confrontados com a palavra de Deus, é que nós somos cada vez mais íntimos e cada vez mais desejosos de estar na presença de Deus. Se não houver o confronto com a palavra de Deus, não haverá uma mudança, uma transformação na nossa vida. E estão aqui algumas testemunhas hoje de como é confrontante a palavra de Deus nesses cursos. Porque esse curso vai te confrontar a olhar no espelho e ver quem você é de verdade. E às vezes dói, porque nós não imaginamos que somos daquela forma. Homens cheios de defeito, mulheres cheias de defeito, e nós percebemos que nós carregamos um título de cristão, mas vivemos muitas vezes sem ser cristãos. Nós carregamos um título de estar com a Bíblia na mão, mas quando estamos sozinhos, ou quando eu estou nervoso, ou quando eu estou fazendo alguma coisa, aquele calor do cristão já não existe mais, porque o meu posicionamento, a minha maneira de falar, de agir, às vezes tem sido como uma pessoa que não é cristão. E a glória de Deus vai se dissipando. E qual é o problema da glória de Deus se dissipar? É o problema de nós não percebermos mais
que Cristo habita no meu coração. Se eu fizer uma pergunta hoje, é uma reflexão para você. Cristo está no seu coração? Você está em Cristo? Porque é uma reflexão, porque atitudes nos fazem, muitas vezes, agir de forma como um ímpio age. Salomão, no livro de Eclesiastes, Salomão ele escreveu alguns livros na Bíblia, ele escreveu Cantares na sua juventude, Eclesiastes na sua vida madura e Provérbios no final da sua vida. E no livro de Eclesiastes nós vemos aqui um conselho em todo o tempo. Eu quero dizer que o cristão, ele não pode ser cristão pelo ambiente que ele frequenta. Ele não pode ser cristão pelo lugar que ele está, ou pela situação da vida que ele está vivendo. Porque tem muita gente que gosta do título de cristão quando tudo vai bem na sua vida. Quando tudo está tranquilo na sua vida, ele gosta de carregar o título de cristão, porque está tudo bem. Mas quando as coisas apertam, muitas vezes as pessoas vão pular e vão deixar a glória de Deus se dissipar, vão ceder às tentações dessa vida. Há um grupo aqui da igreja que nós temos debatido um livro, que esse livro é um título até um pouco controverso. Muitas pessoas vão dizer, poxa, eu não vou ler um livro desse, mas traz um ensino tão grande para a gente. E nós estamos debatendo o livro, conversando sobre esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E na semana passada a gente teve uma conversa muito interessante, que foi a primeira vez no debate do livro em que Satanás ali, ele vai se deparar com um lar estruturado. Ele vai se deparar com um lar de um cristão, ele vai se deparar com uma jovem cristã, ele vai se deparar com um pai de família cristão. E eu estou falando aqui que não é uma pessoa cristã de título, mas é uma pessoa cristã em atitudes, em que a glória de Deus é notória na sua vida. E é interessante que naquela história ali, o inimigo, Satanás ali, ele usa uma expressão que ele fica tão aborrecido de ele não conseguir atacar aquele lar, de não conseguir entrar naquela casa, de não conseguir destruir o relacionamento, que ele desiste. Porque a palavra diz o seguinte, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se a glória de Deus dissipar no nosso coração, você não consegue resistir ao diabo. Você cede às pressões do diabo. Nós temos aqui hoje um grupo, quem fez a primeira turma de Homem ao Máximo e Únicas aqui? Agora eu vou perguntar para os irmãos. Lá atrás foi chocante, foi marcante, foi vivo, mas com o passar do tempo, não volta à rotina? Com o passar do tempo, não volta o dia a dia? Com o passar do tempo, parece que aquilo que era forte ontem, hoje não é tão forte se eu não me policiar. Por isso que o tema dessa mensagem para os formandos de hoje e para a igreja, é claro, não deixe a glória de Deus se dissipar. A experiência que você teve, o confronto que você olhou para dentro de você, viu que você não é merecedor, viu que você é falho, que você é pecador. É o momento de você olhar para dentro de você de novo e dizer, Senhor, que a glória de Deus que habita na minha vida hoje, que nunca venha sair do meu coração. Nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Porque a glória de Deus, irmãos, não é carregar a Bíblia na mão. A glória de Deus não é dar um glória a Deus no culto. A glória de Deus não é dar um aleluia no culto. Mas a glória de Deus é quando você está vivendo a maior luta da sua vida. Quando você está sendo tentado, provado, e você resiste ao diabo. E você resiste ali e permanece na presença de Deus. Isso é não deixar a glória de Deus se dissipar. Salomão, quando ele diz aqui, ele diz, olha, em todo tempo, sejam alvos as tuas vestes. Irmãos, ele continua dizendo, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo, ele vai trazer um simbolismo da glória e da presença de Deus. O pastor não está pregando aqui uma tipologia, não, é o que a Bíblia diz. Se nós olharmos o texto lá em Êxodo, não precisa abrir, mas lá em Êxodo 30, do verso 22 ao verso 33, vai falar sobre o que significa o azeite, o óleo. E o texto diz o seguinte, e disto farás azeite da santa unção,
o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santução, e com eles ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. O óleo não pode faltar na sua vida. A presença do Espírito Santo na sua vida não pode faltar. Irmãos, nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Nós não podemos deixar que na nossa caminhada, uma hora eu tenho o azeite, uma hora eu não tenho o azeite. Eu não posso pensar que hoje eu estou me formando, estou tendo um azeite, mas amanhã, daqui a 1 mês, 2 meses, o azeite acabou. A palavra de Deus fala em Mateus 25 sobre as 10 virgens, as loucas e as prudentes. E o texto diz, em Mateus 25, 3, diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Meu irmão, se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, se você não tiver o azeite, obrigado, amor. Se você não tiver o azeite da sua vida, você não terá a presença de Deus na sua vida. Aí vem um noivo, aí você vai dizer: cadê o azeite? Cadê a minha vida testemunhando Cristo? Cadê minha vida? Então é uma palavra de alerta no sentido de que você deve estar cheio da presença de Deus na sua vida. Não são as circunstâncias que vão nos fazer ter Cristo ou não. Mas eu posso dizer o seguinte: Cristo vive em mim. Porque a palavra de Deus fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é viver 24 horas com Cristo. O texto em Mateus 25 diz ainda: mas as prudentes levaram o azeite e as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ou seja, as prudentes vão ter intimidade com Cristo. As loucas não. Você está tendo a oportunidade de ter intimidade com Cristo todos os dias da sua vida. Intimidade com Cristo, irmãos, não é algo superficial, não. É algo que você vai orar, Ele vai te responder. É algo que você vai ser corrigido, tratado, e você vai dar glória a Deus. As pessoas confundem hoje intimidade com Cristo quando Cristo faz o que você quer. Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai fazer o que é melhor para você, o que está no plano dEle. E às vezes o homem pula, não consegue entender isso. Não deixe a glória de Deus se dissipar. O exemplo bíblico de glória de Deus se dissipando na vida de alguém, eu separei o exemplo de Sansão. Sansão, ele tinha a glória de Deus, ele tinha a presença de Deus na sua vida. As pessoas temiam a ele pela presença de Deus na vida dele. A força não era de Sansão, a força era de Deus. E as pessoas temiam, até que Sansão, ele deixou a glória de Deus se dissipar. Ele cedeu ao pecado. E diz lá em Juízes 16, 20, diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Coisa dura para nós é quando o Senhor nos deixa. Coisa dura para nós é quando você conhece a verdade, mas prefere viver na mentira. Coisa dura para nós é quando nós sabemos que fomos libertos pelo pecado, mas você quer voltar para o pecado. E foi isso que Sansão fez. Ele voltou, ele cedeu, ele desobedeceu. E a morte de Sansão foi triste, a consequência foi triste. Eu digo para os irmãos que esses cursos que hoje nós podemos oferecer aqui à igreja, são cursos que edificam a nossa vida. São cursos com base bíblica na palavra de Deus, que abre os nossos olhos para entender: se você errar aqui, você vai perder. Se você vacilar aqui, você vai perder. Não é, irmãos, olha, quem não fez o curso, está pensando que vai fazer o curso, e vai chegar aqui e vai dizer assim: continua no teu pecado que Deus te aceita assim. Está enganado. Porque o curso vai dizer assim: se você não mudar, tu está decretado a morte na tua vida, sem salvação. Se você não mudar, sem salvação. Traz para o homem a responsabilidade da hombridade. Traz para o homem a responsabilidade do sacerdócio dentro de casa. Traz para o homem ser o exemplo como Cristo é o exemplo.
traz para nós uma reflexão. E para as mulheres não é diferente. A verdade é que os homens comentam o seguinte: pastor, por que no curso do homem ao máximo não tem lembrancinha? Porque no curso das mulheres toda hora tem uma lembrancinha, toda hora tem um agrado, toda hora tem. Aí chega no curso do homem ao máximo, tem. Aí, irmãos, essa semana nós descobrimos que a nossa igreja não tem 5 solas. Para os homens ao máximo tem 6 solas. Eu falei, poxa, e olha que eu vou contar para os irmãos, quem descobriu isso foi o Ailton, não foi eu não. Foi o Ailton que descobriu isso. O Ailton fala, pastor, nós temos 6 solas no curso aqui. Eu falei, qual é a sexta? Ele, solapada. Porque no curso homem ao máximo é paulado o tempo inteiro, irmãos. E eu tive que concordar com ele, nós vamos ter que mudar para os homens. Vai ter que botar uma lá, solapada. Porque, irmãos, o curso do homem ao máximo é isso o tempo inteiro. É puxado o tempo inteiro. E os irmãos comem limão dando glória a Deus. Não é verdade? Então, irmãos, porque é uma cobrança, é uma realidade que nós olhamos para dentro de nós. Eu não vi nenhum homem que fez o curso. Depois elas vão falar das mulheres, mas eu não vi nenhum homem que fez o curso, que saiu do curso e falou assim, eu entrei bom e saí bom. Normalmente, ele, no final do curso, ele fala assim, eu era muito ruim, e agora eu descobri que eu sou pior ainda e preciso melhorar. Porque é isso que a palavra de Deus faz com o homem precisa ser confrontado. E ele precisa carregar a glória de Deus na sua vida. A glória do Senhor é algo que se manifesta. Em Efésios 4:30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não pense você que quando você sabe que está errando, sabe que está pecando, que o Espírito Santo está feliz com isso. E a palavra de Deus dá uma orientação, ela diz seriamente, Efésios 4:30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Nós vemos na história de Israel, que a glória de Deus sai do meio do povo, porque o povo deixou o pecado entrar, foi negligente com o pecado, aceitou o pecado, não mais buscava a Deus. Irmãos, não pensa você que Israel é diferente de mim, de você. Se nós não estivermos atentos, a glória de Deus sai da nossa vida. Davi, ele ora pedindo a Deus, torna-me da alegria da tua salvação, porque ele perdeu. Talvez você entrou aqui hoje falando, pastor, eu não vivo a alegria da salvação. Hoje é dia de você pedir, Senhor, torna-me da alegria da salvação. Porque, irmãos, o cristão, ele pode passar por dificuldade, ele pode passar por luta, ele pode passar por tanta coisa, mas a alegria da salvação ele não pode perder. Está tudo difícil, mas louvado seja o nome do Senhor. Porque a nossa bênção não está nessa vida, a nossa bênção está em Cristo Jesus. E lá em Israel nós vamos ver isso acontecendo, em Ezequiel capítulo 10, 18, diz assim, e a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Israel havia pecado e achava que o templo estava lá, que Deus estava presente. E chegou um dia que Deus se afastou, da glória de Deus saiu do templo, parou de se manifestar. E a pergunta que a gente faz hoje, como manter o óleo sempre presente? Como é que eu posso manter uma vida de comunhão e intimidade com Deus? Talvez a gente fale assim, pastor, é muito fácil para quem é novo convertido. Está alegre, feliz, né? Se batizou agora, né? Temos aqui alguns batizandos aqui. A glória de Deus está ali, glória a Deus. Mas quem já foi batizado há 40, 50 anos atrás? Deus não mudou. A glória de Deus não perdeu sua essência, é a mesma glória. E um dos segredos é palavra de Deus e oração. A palavra de Deus e a oração mantêm o coração inflamados na presença de Deus. Uma outra dica é santificação progressiva.
O que é santificação progressiva? É perseverar na mortificação do pecado. É você insistir, o pecado não vai me dominar. É você saber, isso é pecado, o pecado não tem poder sobre a minha vida. É perseverar na mortificação do pecado e na vivificação de uma nova criatura em Cristo Jesus. É você valorizar mais a palavra de Deus e rejeitar o pecado. Terceira dica, comunhão com os santos. Se você quer viver uma comunhão com os santos, ande com quem é santo. Como que você quer viver uma comunhão com os santos andando com quem não é santo? Então, comunhão com os santos, a vida da igreja é um canal para o derramamento contínuo da presença de Deus. E por último, obediência sincera. O crente, o cristão, que anda na obediência, ele desfruta da glória de Deus todos os dias. Ele passa a entender como que Deus opera. E para encerrar, a glória de Deus, irmãos, é o maior tesouro que nós podemos ter na nossa vida. A glória de Deus, ela está sempre viva. E nós não podemos deixá-la dissipar do nosso dia a dia. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, que nós podemos preservar essa chama e viver na presença de Deus todos os dias. Mesmo em dias difíceis. Mesmo em dias que as coisas não vão bem. Mesmo quando a luta bate à sua porta. Mesmo quando o médico fala que não tem jeito. Mesmo quando tudo está dando errado. Não deixe a glória de Deus se dissipar da sua vida. O viver da glória de Deus na nossa vida é dizer, eu louvo a Deus não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu desejo, mas eu louvo a Deus por aquilo que Ele é. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele fez por mim. Ele enviou Jesus Cristo a morrer por nós. E eu quero chamar a atenção da igreja desse louvor que nós vamos cantar aqui agora, que nós vamos encerrar. Esse louvor, ele traz uma mensagem de quem já viveu uma experiência com Deus. Não dá para voltar lá para trás. Quem já viveu uma experiência com Deus, não dá para voltar lá para o mundo, sabe por quê? Teu lugar não é lá. Cristo pagou um preço para você estar na sua presença. Você pode estar longe hoje, você pode estar distante, mas teu lugar não é lá. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aquele que nos ajuda nessa caminhada. Glória ao Senhor que traz um alerta para o nosso coração nessa manhã, que a sua glória não pode se dissipar da nossa vida. Diga glória ao Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Proclame que Ele é santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o santo de Israel, aleluia. Ele é o santo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diga santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Diga glória. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Diga glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, ó Deus, por tudo que tu fizeste na minha vida. Diga glória ao Senhor. Abra o teu coração. Diga a Ele, Senhor, glória ao teu nome. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja Santo és o teu Senhor. nome, Senhor. Graças a Deus. E a mensagem que fica nesse louvor é: quem já pisou no Santos dos Santos não sabe ficar em outro lugar, não. Seu lugar na presença de Deus, meu irmão. Amém? Eu convido a igreja a se sentar, que nós vamos começar a